bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e eu tô aqui num cenário um pouco diferente, mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual o fundo de vídeo que é mais confortável para vocês assistirem? Esse daqui ou o fundo de vídeo dos vídeos anteriores? Deixem aqui nos comentários que a opinião de vocês é muito importante. Pro vídeo dessa semana, né, nós fizemos a leitura dos capítulos 10, 11 e 12. E para o vídeo de semana que vem, teremos o 13, o 14 e o 15. E eu fiz uma postagem lá no meu Instagram perguntando para vocês aí quem está em dia com o Clube da Leitura. E eu fiquei surpresa, gente, porque a maioria de vocês não estão em dia com o Clube da Leitura. Confesso que eu achei que mais pessoas estavam acompanhando o nosso Clube da Leitura, assim, com a leitura toda certinha, em dia. Fiquei, assim, chocada com essa informação. Espero que a galera aí que não esteja em dia com o Clube da Leitura nos livros, pelo menos esteja fazendo parte aqui da leitura semanal nos nossos vídeos de quarta-feira, porque é muito importante as visualizações, a participação de vocês aqui nesses vídeos para que eles continuem acontecendo. E não se esqueça, se você tem vontade, quer adquirir os seus livros de Outlander, quer continuar ou começar a sua biblioteca de livros, né? Eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar o livro de vocês com um precinho bem bacana e ainda de quebra me ajudar a ganhar uma comissão. Então sempre que vocês puderem, forem comprar os livros de vocês, que vocês puderem me dar essa preferência, eu vou agradecer demais a vocês. O link tá aqui no box de descrição. Esses 3 capítulos que lemos essa semana, eles falam única e exclusivamente da prisão, da vida do Jaime na prisão, um pouquinho dessa aproximação dele com o Lord John. Nós vemos alguns detalhes disso tudo acontecendo, tem alguma coisa ou outra que foi nos mostrada na série também, que aqui a gente tem alguns detalhes a mais nos livros. Então são capítulos mesmo para nos falar um pouquinho da vida do Jaime ali na prisão. No início do capítulo 10, né, depois daquela fuga que o Jaime fez nos capítulos anteriores, ele estava na solitária e ele conta para nós o quão torturante isso era, porque estava muito frio ali naquela época do ano e estar junto com os outros homens, com calor humano, né, tornava suportar esse frio mais confortável. E estando sozinho ali na solitária, e mais, os soldados ainda tinham dado um banho de água gelada nele. Gente, a situação dele era assim, terrível, era muito triste, ele tava sentindo muito frio, sozinho, num lugar escuro. Gente, vocês já imaginem, né? Eu fico só lendo, gente, eu fico lendo esses trechos e eu fico imaginando, meu Deus, como o Jaime sofreu. Na série, a gente não vê 1/3 desse sofrimento, sério. Se na série a gente vendo tudo que a gente viu, a gente acha que o Jaime passou por maus bocados, aqui lendo os livros, o sofrimento dele é muito maior, ele sofre demais, ele passa por muitas situações ruins, tristes, situações assim que levam o corpo dele ao extremo, corpo psicológico. O Jaime passa por muita coisa aqui nesses trechos do livro e lendo isso tudo eu só fico imaginando, meu Deus, coitado desse homem. Gente, eles merecem assim um final muito felizes, porque ambos sofreram muito, mas assim, nossa, dá muita dó do Jaime nesses trechos. E aí, né, o John mandou chamá-lo, né, o Lord John mandou chamá-lo, e aí ele fala, nossa, você tá molhado, por que você tá molhado? E aí o Jaime fala, por algum acaso você não mandou que eles me encharcassem de água, né, antes de me colocarem ali numa sala gelada, fria? E o John não, ele não tinha mandado que eles fizessem isso. E o John, ele tinha uma humanidade dentro dele, né, coisa que parece que os diretores anteriores não tinham muito isso. Não sei se isso vinha da família dele, né, nós já sabemos que todos os Greys eram homens honrados, assim como o John já nos contou, mas eu não sei se esse lado da humanidade, de olhar um pouquinho pelo próximo, né, se tinha a ver com a família dos Grey ou se era uma coisa realmente do John, porque a gente consegue perceber isso no decorrer dos capítulos, nas falas, nas cenas dos dois juntos. E o John, gente, estava muito empenhado, ele queria muito saber o porquê do Jaime ter fugido, né, pra onde ele foi, o que ele foi fazer, porque o John queria muito esse ouro, né, o John queria muito encontrar esse ouro que foi enviado pro Charles Stuart, né, ele queria encontrar muito isso. Então esses capítulos, nos capítulos 10 e 11, né, o John tá muito focado em realmente encontrar esse ouro. O interesse dele é único e exclusivamente saber onde o Jaime foi, porque pra ele tem relação com o ouro. O Jaime não pode ter ido pra nenhum outro lugar a não ser procurar esse ouro. E assim, gente, ele fica ali penando, tá? Ele fica tentando extrair qualquer uma informação do Jaime para que ele consiga associar, não,
ele foi fazer isso e isso tem a ver com o ouro. Ele foi fazer isso e isso pode ser que ele tenha ido em tal lugar para encontrar esse ouro. Ele fica tentando extrair qualquer tipo de informação, mas o Jaime tá firme de que ele não vai falar aonde ele esteve. E aí eles começam aqueles jantares semanais, né, onde eles vão jogar xadrez, beber um pouquinho de uma bebida ou outra. E aí o intuito do Jon é, nesses momentos que ele tá mais relaxado, descontraído, pegar alguma informação útil para ele. E semanas se passaram, isso se tornou um costume dele. Todas as semanas eles se encontravam, pelo menos uma vez por semana, para conversar, né, para jogar um pouquinho de xadrez. E é inevitável a aproximação dos dois, né? Eles começam a se tornar mais amigos, começam a conversar sobre assuntos um pouco mais pessoais, né? Começam a dar risada juntos, falar ali das suas preferências pelos romances, né? O Jaime era um homem estudado, ele sabia, gostava de ler. Isso deixa o Lord Jon um pouco surpreso, né? Afinal de contas, ele havia ouvido falar muitas coisas a respeito dos escoceses, mas que eles eram pessoas cultas, isso era uma coisa que ele nunca havia ouvido, né? O diretor antigo tinha falado um pouquinho sobre o Jaime, que ele era uma pessoa até agradável de se ter um diálogo, né? Mas esse fato deixou o Jon um pouco surpreso, né? Ele gostar de ler e romances longos até. E aí o Jon, ele pensa, bom, eu vou estudar um pouquinho sobre a vida do Jaime, né? Quem são seus familiares, onde eles vivem, né? Pra que talvez assim eu tenha algo em minhas mãos que eu possa usar contra ele, pra que ele me conte onde ele esteve. E ele acaba conseguindo, né? 2 dos filhos da Jenny, 2 ou 3, não sei, já eram mais velhos, tinham idade para serem interrogados. Inclusive o James, que era o charado Jaime, que era o dono de Ladybroke agora, e ele fala, bom, eu vou levar eles para interrogatório, caso você não me conte onde você esteve, porque parece que eles têm uma vida boa, né? Que grande parte da população escocesa tá passando dificuldade e eles estão ali numa boa. Então vou levá-los para interrogatório para ver se eu consigo descobrir alguma coisa, porque eu tô achando que você pegou esse ouro e deu para eles. E eu só te lembro uma coisa, Fraser, você sabe que os interrogatórios não são nada agradáveis. E isso daí faz o Jaime falar, né, gente? Porque assim, ele coloca sempre o bem da sua família, das pessoas que ele ama, acima do seu, e ele acaba falando. Ele fala que ele contou tudo pro Jon, assim como ele havia prometido, ele não deixou passar nada. A única coisa que ele não contou é que parte do que o homem tinha falado pra ele fazia sentido, que era a parte da Ladame Blunt, né, gente? A Claire era uma Ladame Blunt, ela era uma bruxa branca, ela sabia de muitas coisas, e ele fica nessa esperança de que essa Ladame Blunt que o homem tá falando, né, pudesse ser a Claire. Então ele vai até o lugar que era a Capela de Santa Brígida, se eu não me engano. Lá na série nós vemos essa cena, ela é um pouco diferente, não é uma capela, se não me engano ele nada, né, até uma pequena ilha. É até aquela cena icônica da 3ª temporada, onde a gente vê o Jaime gritando o nome da Claire ali, né, naquela ilha. Ele encontra o ouro lá, mas não é um ouro Stuart. Ele fala isso pro Jon, né? Ele não sabe quem foi que colocou esse ouro lá, mas não era um ouro porque o Luís nunca enviou dinheiro nenhum pro Charles, né? Nunca havia enviado ouro nenhum pra ele. Então ele encontra esse ouro e ele joga esse ouro no mar. O Jon fica assim, mas como que você fez isso, meu Deus? Como você fez isso? Eu não acredito. Não acredito no que você tá falando, ainda mais que você não tem como provar. E o Jaime fala, não, eu tenho sim como provar. E aí ele retira uma safira do seu bolso e entrega essa safira pro Lord Jon. Na série ele também dá uma safira pro Jon, vocês lembram disso? E aí ele fala, mas como que você tava com essa safira? Os homens te revistaram, eles revistaram as suas coisas. E ele fala, eu engoli ela. O Jon fica assim olhando pra pedra na mão dele, né? Fico só pensando que ele tá imaginando como que você colocou essa pedra pra fora, meu filho? Aí ele dá uma risadinha e fala, bem típico, né? Imagina mesmo que você teria feito isso. E essa parte morreu aí, né? O Jon agora acredita no Jaime, sabe que existe esse ouro, que esse ouro tá no fundo do oceano, porque o Jaime fala que não achava justo que esse ouro fosse parar na mão do rei George. Então ele pensou assim, não serve pra mim, não serve pra minha família, eu também não vou dar esse ouro pro George. Vou jogar isso no fundo do oceano e assim, quem quiser que venha aqui procurar. Eles estão se tornando tão íntimos, tão assim, e eles estão criando uma amizade tão bacana, uma conexão tão legal, que o Jon se sente à vontade para falar sobre o Hector, né? O Hector era o homem por quem o Jon era apaixonado até Culloden, e ele morreu em Culloden. E ele conta alguns detalhes da morte dele pro Jaime, ele se sente à vontade para falar sobre isso com o Jaime, e o Jaime também fala o nome da Claire, né? Ele sentia essa necessidade de falar o nome dela, de falar dela, ele acaba falando um pouquinho dela com o Jon, né? De como ela era sua esposa, de como ela partiu, de como ela foi embora. O Jon até acha que ela tinha morrido e ele fala, não, eu nunca disse que ela morreu, eu disse que ela foi embora.
mas eu não sei se ela morreu, eu não sei muitos detalhes a respeito da vida dela agora. E aí no capítulo 12, né, o Jon consegue finalmente perceber, ou ele realmente admite isso pra ele, que ele está se apaixonando pelo Jaime, né? Ele até fala, será que seria justo, Hector, eu me apaixonar por um homem que pode ter se tirado sua vida em Culloden? O fato é que eu estou realmente me apaixonando por ele. E é legal ver, né, gente? O Jon é um personagem que eu gosto muito. O Lord Jon é um personagem, assim, que, nossa, eu adoro ele. Eu adoro a lealdade que ele tem com o Jaime, a amizade que ele tem com o Jaime. Apesar de todos os sentimentos que ele tem pelo Jaime, né? Ele sempre prioriza ver o bem do amigo em primeiro lugar, né? Ele sempre coloca a amizade deles em primeiro lugar. Antes mesmo dessa paixão, desse amor que ele sente pelo Jaime. E eu torço muito pra que o personagem ame e seja correspondido em algum momento da série. Eu espero que ele encontre um amor pra ele e que ele realmente seja correspondido, porque, gente, ele é muito fofo, todos merecem, mas, assim, Lord Jon merece demais. Ele tem um momento que ele toca a mão do Jaime, né, e o Jaime fica super desconfortável com aquilo, rejeita o toque dele e ele acaba saindo furioso da sala. Se eu não me engano, na série a gente também tem um momento parecido com esse. E aí no dia seguinte eles encontram um pedaço de tartan na cela onde Jaime estava preso. Era um tartan dos Mackenzie, depois de muito avaliar, o Jon percebe que era um tartan dos Mackenzie, e aí o Jaime acaba assumindo a culpa, aquele tartan era dele, segundo ele, aquele tartan era dele. Era proibido tartans depois de Culloden, né? Não podia, nada que remetesse ao patriotismo escocês era permitido, e aí encontraram um pedacinho de nada, assim, bem pequenininho, e eles já, né, no caso, a pena eram chicoteadas. E aí o Jaime fala, não é meu. Mas o Jon fala pra ele, mas não é um tartan dos Fraser, isso aqui não me parece um tartan dos Fraser, eu tenho certeza que não é. Ele fala, não, mas a minha mãe era Mackenzie, você esqueceu disso? Eu tenho isso porque minha mãe era Mackenzie. E o Jaime leva 60 chicoteadas, 60 chibatadas por conta de possuir um tartan junto com ele. O que eu não entendi muito bem, mas eu acho que aconteceu dessa forma assim, é que esse tartan não era do Jaime, era do Angus, e o Jaime assumiu a culpa pelo Angus. Pelas coisas que o Angus fala pra ele quando ele retorna pra prisão, ali depois de estar com as costas esfoladas, né, gente? Nossa, coitado do Jaime. É assim, ó, é sofrimento atrás de sofrimento. Tô falando pra vocês, coitado desse Jaime, gente. E então, pelo remorso que o Angus fica ali, o apoio que ele dá, o suporte moral que ele dá ali, me deu a entender isso. Se eu tiver errada, vocês deixem aqui nos comentários, mas me deu a entender que o Jaime havia assumido a culpa pelo Angus. Mas foi uma coisa muito importante pro Jaime, essas chicoteadas, porque aquilo ali tirou um peso gigante das costas do Jaime. Toda a raiva, toda a culpa, tudo que ele carregava de ruim a respeito de Culloden, 10 anos depois disso ainda afligia ele conseguiu se libertar disso naquele momento, sabe? Ele fala que ele quase conseguia ser grato ao Lord Jon por isso, porque ele se livrou de todo aquele peso. Ele fala uma coisa aqui que eu grifei até, porque eu achei forte essa passagem. Ele fala que ele nasceu para liderar, né? Ele sente isso nele, que ele nasceu para ser líder. E ele fica imaginando o peso, porque é um peso, né, gente? Não é fácil. E que depois de 10 anos ele consegue perdoar o príncipe Charles por tudo que aconteceu. Porque se já é ruim nascer para ser um líder porque você nasceu para ser, imagina o quão ruim não é você nascer rei sem ter o dom da majestade, né? Você ser líder de algo que você não nasceu pra ser, né? Assim como Charles, assim como Jon. E aí o Jaime termina o capítulo com essa reflexão. Eu achei uma reflexão muito forte, mas eu acredito que depois dessa libertação do Jaime, dele ter deixado essa bagagem assim, tirado esse peso dos ombros dele, eu sinto que esses capítulos serão um pouco mais leves, né? Pelo menos ali na mente do Jaime, pelo menos na consciência do Jaime. Espero vocês semana que vem pra gente comentar a respeito dos outros 3 capítulos, 13, 14 e 15. Espero vocês, tá? Vídeo de segunda-feira também, vídeo de sexta-feira. Aguardo vocês às 7 aqui da noite. E se vocês puderem, gente, por favor, ativem as notificações do canal para vocês sempre estarem recebendo os vídeos, para vocês estarem sempre visualizando, comentando. É muito importante a interação de vocês aqui, né? As visualizações de vocês são muito importantes, isso aqui é meu trabalho. Então eu preciso que vocês assistam, que vocês comentem, interajam, para que isso aqui continue acontecendo. Muito obrigada por todo mundo que tá sempre por aqui, por todo mundo que sempre me apoia. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!